Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Salve, saúde e paz. Esse é o Jornal da Agência Nacional de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora a prestação de serviço, comentários, depoimentos, entrevistas e sempre notícia verdade. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o exercício de cidadania, com opinião forte. Convido você, nobre telespectador, a fazer uma avaliação. Vejamos. Qual o trabalhador que não aceita ser fiscalizado pelo seu serviço, pelo serviço executado? Pergunto qual o trabalhador que quer esconder o seu trabalho. É difícil, né? Eu estou destacando isso para apresentar a você uma negativa apresentada pelos vereadores da cidade de Curitiba. E vou explicar. Um grupo de vereadores apresentaram uma proposta para garantir mais visibilidade, mais segurança, mais valorização profissional e garantia à população e também para os profissionais da Guarda Municipal de Curitiba. Para que isso fosse efetivado, a Guarda Municipal deveria portar uma câmera digital fixada em seu corpo e assim todo o seu serviço seria gravado. Informo que em todos os países desenvolvidos do mundo, isso é uma grande realidade. O guarda ou o policial portar uma câmera digital filmando os seus atos laborais é extraordinário. Isso, lógico, garante ao profissional transparência no serviço, é isso mesmo. Garante segurança para quem está sendo abordado ou inquirido pelo policial, evitando, logicamente, o abuso de poder de determinados profissionais. Uma segurança para todos, enfim. Informo que o uso desse equipamento está constatado por inúmeras pesquisas. As pesquisas demonstram uma diminuição de ocorrências policiais. As pesquisas demonstram também o poder de segurança maior do policial e as pesquisas demonstram que nas ações policiais os índices de atendimento diminuíram em muito. Por quê? Porque o malandro, aquele mal intencionado,
quando vê um policial, inclusive portando uma câmera, por certo, isso incomoda muita gente. Então agora, alheios a tudo isso, os vereadores não aceitaram as constatações do mundo. E a nossa Guarda Municipal agora não tem lei para ser usado uma câmara como parte de seu material de trabalho. Agora, então, vamos perguntar aos vereadores de Curitiba, a quem interessa a não existência desta lei, que obriga a Guarda Municipal a portar uma câmera filmadora. Isso durante o seu serviço, logicamente. Aguardamos resposta. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, chencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O projeto de lei que regulamenta o lobby no Brasil foi apresentado através da PL 1202 de 2007, de autoria do deputado federal Carlos Zaratini, de São Paulo. Foi aprovada na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo, apresentado pelo deputado federal Lafayette de Andrade, do Republicanos de Minas Gerais. Agora, a proposta será analisada no Senado. A proposta trata do lobby junto a agentes públicos dos três poderes, determinando práticas de transparência e regulando o pagamento de hospitalidades. O texto define o lobby como representação de interesse a ser exercido por pessoa natural ou pessoa jurídica por meio de interação presencial ou telepresencial. Isso com agente público, dentro ou fora do local do trabalho, com ou sem agendamento prévio. O projeto ambiental Poliniza Paraná, desenvolvido pelo governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e também do Turismo, foi destaque no 9º prêmio A3P do programa Agenda Ambiental na Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente. Com o Poliniza Paraná, o governo do estado constrói jardins com colmeias para a criação de abelhas nativas sem ferrão, a fim de promover conservação da biodiversidade com o importante papel da polinização, que é o processo que garante maior qualidade de produtividade a frutos e grãos. Para saber, você precisa pôr na cabeça, sem abelhas nada consegue crescer na lavoura.
O Produto Interno Bruto, o PIB, soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país em um ano, variou 0,4% no terceiro trimestre deste 2022, na comparação com o segundo na série com ajuste sazonal. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o mesmo período de 2021, o PIB cresceu 3,6%. O acumulado do ano foi de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu reconhecer a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A decisão atinge aposentados que entraram na Justiça para pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Segundo entidades que atuam na área de direito previdenciário, agora passou a receber o benefício entre novembro de 99 e 12 de novembro de 2019 e possui contribuições anteriores a junho de 1994. Depois do intervalo, voltamos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. Olá, amigos, espectadores do Jornal da CWB. O Fomento Paraná conseguiu atingir esse objetivo de efetivamente cumprir a sua finalidade estatutária. Nós saímos de uma carteira de 16 mil clientes para mais de 50 mil clientes. Claro que essa demanda, essa clientela adicional muito forte se deu a partir do ano de 2020 e 2021 principalmente, em função da pandemia e das restrições, de modo geral, ao funcionamento de praticamente todas as atividades comerciais de serviços nas grandes e pequenas e médias cidades, né? Então a pandemia também ela se encarregou, né, de
colocar a Fomento Paraná como uma oportunidade para o nosso empresário manter os seus negócios. É claro que agora o objetivo pós-pandemia é ainda apostar no crédito como um instrumento importante para a retomada da atividade econômica, não só para manter negócio como foi na pandemia, mas agora também trabalhar o crédito como um instrumento de expansão do negócio e também de geração de emprego e renda. E a Fomento Paraná vem trabalhando já um novo ciclo de planejamento, né, para os próximos 4 anos, no sentido também de atender o plano de governo, nosso governador Ratinho Júnior, em torno, possivelmente, da nossa entrada no crédito rural. É esse o planejamento. A ideia é colocarmos agora, no ano 2023, em funcionamento esse lado da Fomento Paraná, relacionado principalmente à agricultura familiar, às pequenas cooperativas, porque é um espaço que nós temos por preencher aqui no nosso estado, né? E a gente entende a Fomento Paraná também como melhor cumpridora da sua finalidade, ocupando esse espaço de crédito agrícola aqui no nosso estado, com esse foco também na pequena cooperativa e, por que não, né, no pequeno agricultor, principalmente aquele da agricultura familiar. Também colocaremos, já estamos nos movimentando, essa também é uma diretriz do nosso governador, ofertarmos recursos em condições subvencionadas, até quem sabe há uma pretensão de zerarmos juros para a gente potencializar a nossa base produtiva baseada em tecnologia. Queremos colocar linhas especiais disponíveis às nossas startups, no sentido de empregar a nossa juventude e fazermos com que o Estado cada vez mais caminhe dentro daquilo que a gente vem trabalhando, fazer o Estado do Paraná o mais inovador do país. A venda do Paxlovid, utilizado no tratamento da Covid-19 para farmácias e hospitais particulares do país, foi aprovada em Brasília, por unanimidade, pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A decisão levou em consideração a venda do medicamento ao mercado privado em outros países com autoridades internacionais de referência, como Estados Unidos e Canadá, informou a Anvisa em nota. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Cocriago, que atua em promoção de inovação aberta, firmaram uma parceria para implantar em Londrina, no norte do Paraná, um espaço de fazenda inteligente, o Smart Farm. A parceria visa criar um ambiente de vitrine tecnológica de soluções inovadoras para produtores rurais, envolvendo startups, empresas cooperativas e pesquisadores, que exemplifiquem as atividades de inovação abertas geridas pelo Hub. O projeto já está em andamento. O conceito Fazendas Inteligentes está relacionado ao uso de tecnologias no meio rural por meio da modernização no gerenciamento de propriedades e agilidade na comunicação. O objetivo é aumento na quantidade e qualidade dos cultivos, além da otimização da mão de obra. Que incrível iniciativa desse casal de empresários e pais de autista. Vinícius e Kelly Longaray, de 34 e 30 anos, adaptaram o restaurante da família, o Espetinho do Vini, para receber crianças autistas em Guaíba, no Rio Grande do Sul. Em vídeo publicado no Instagram do restaurante, eles mostram o espaço todo preparado, inclusivo. O Espetinho do Vini ganhou fones infantis, abafadores de som, mesas dentro da área Kids para que os pais possam ficar perto dos filhos, cadeiras especiais, proteções de vidro e um cardápio que pode ser montado de acordo com o paladar da criança. Tem criança que só come arroz com farofa. Eu monto como o pai pedir e cobro o preço de custo, um prato só com arroz e feijão. Para a criança autista, por exemplo, sai R$ 5,80, contou Vinícius. Para dar continuidade aos avanços do desenvolvimento urbano paranaense, o governo do estado quer pavimentar 100% da área urbana dos municípios com menos de 20 mil habitantes até 2025. O investimento estimado para um projeto como esse é de 3 bilhões. Além da pavimentação asfáltica, as obras incluirão a construção de calçadas com acessibilidade para pessoas com algum tipo de deficiência física, além de iluminação em LED e sistema de drenagem.
Liane Fan tem apenas 14 anos, mas já é considerada uma das melhores cientistas dos Estados Unidos. Ela acaba de ganhar um prêmio por uma criação incrível, um fone que trata infecções de ouvido com luz azul. O fone consegue não apenas tratar, como diagnosticar pacientes com problemas auditivos. A invenção também previne até 60% da perda auditiva em crianças. A criação de Liane foi reconhecida como única e transformadora pela 3M Ciência, considerada a principal competição de ciências do ensino médio do país. Depois do intervalo, voltamos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Olá, meu caro amigo telespectador. Hoje eu gostaria de trazer um pouquinho a respeito da crise dos semicondutores, uma grave crise setorial de caráter mundial que afligiu em grande parte os setores da assim chamada indústria eletrônica, atingindo desde a produção de computadores, celulares, consoles, até chegando inclusive na indústria automobilística, que sofreu muito com paralisação de planos de produção, paralisação de cadeias de produção, em função especificamente da ausência desse tipo de semicondutor, que é um insumo fundamental enquanto elemento do capital produtivo dessas empresas. Dentre os elementos que nós podemos listar como contribuintes para essa falta de semicondutores estão a pandemia do Covid-19, a guerra da Ucrânia, que também contribuiu fortemente para a desarticulação das cadeias produtivas desta indústria, além da própria estrutura em si, em como se organiza a indústria eletrônica, pautada numa baixa estocagem de insumos. Diante de um aquecimento da demanda, e com essa baixa estocagem, acabou havendo uma forte demanda por insumos, dada a baixíssima estrutura contemplante de insumos abastecidos já previamente por essas empresas. Isso impõe uma perspectiva muito importante do ponto de vista do desenvolvimento econômico das nações e que é bastante relevante levando em consideração a liquidez da empresa Ceitec, uma empresa nacional muito importante na elaboração de projetos e na própria fabricação de semicondutores, cuja liquidez foi anunciada no ano de 2021 e que vem sendo bastante discutida no sentido de reversão agora em 2022, tema sobre o qual eu irei falar mais no próximo comentário na próxima semana. Até lá! Um remédio experimental contra Alzheimer que conseguiu reduzir em 27% o declínio cognitivo de pacientes, está sendo considerado inédito e inovador em 30 anos de pesquisa sobre a doença. Em testes clínicos,
o lecanemab conseguiu atacar 2 proteínas associadas a esta doença, informaram cientistas e executivos das indústrias farmacêuticas responsáveis. A teoria de que a eliminação da proteína amiloide, que forma flocos no cérebro das vítimas de Alzheimer, pode desacelerar ou parar o progresso da doença e vem ganhando apoio entre cientistas por conseguir agir também contra a proteína Tau associada a esta enfermidade, mas preocupa pelos efeitos colaterais que precisam ser resolvidos. O Brasil bateu o recorde de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza em 2021. Ao todo, quase 1 em cada 3 pessoas no país, o equivalente a 29,4% da população, estava em situação de pobreza e até pelo menos o ano passado, e quase 1 em cada 10 pessoas, 8,4%, estava na pobreza extrema. Os dados fazem parte da pesquisa sintética de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com a ajuda do cooperativismo, a agropecuária do Paraná deve crescer ainda mais nos próximos anos e se fortalecer no mercado global. A avaliação foi feita pelo secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigarra, no Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses, no Centro de Eventos Agrária. Ortigarra destacou a necessidade de investir cada vez mais em um ambiente favorável aos negócios e aos propósitos das cooperativas. O Pix não terá mais limite por transação, anunciou o Banco Central. Os limites de valor serão mantidos apenas por período diurno, das 6 às 20 horas, ou noturno, das 20 às 6 horas. Isso, com a mudança, o cliente poderá transferir todo o limite de um período diurno ou noturno em apenas uma transação Pix, ou fazê-lo em diversas vezes, ficando a critério do correntista do banco. Também, o Banco Central elevou o limite para as retiradas de dinheiro por meio das modalidades PIX-SAC e PIX-Troco. O valor máximo passou de R$500 para R$3.000 durante o dia e de R$100 para R$1.000 no período noturno. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar as aplicações dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, mostra que em outubro os pequenos negócios foram responsáveis por cerca de 8 a cada 10 novas vagas de trabalho criadas no país. O saldo positivo de empregos gerados por empresas de todo tipo de porte no país, nesse período, foi de 154.454, sendo que os pequenos negócios respondem por 125.114 empregos das contratações, 78,5%. Pelo 10º mês consecutivo, as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. A avaliação é do SEBRAE por meio de nota e destaca que no acumulado de 2022 o país contabilizou 2,3 milhões de novos postos de trabalho. Desses, 1,651 milhão, 71,6%, por meio de micro e pequenas empresas. A participação de média e grandes na geração de empregos é de 22%, com 513 mil contratações.
Mais notícias no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.